escolhas, muitas vezes, são feitas a partir de problemas mal resolvidos. Elas terão efeitos, a nossa história, efeitos danosos. A nossa história estará à mercê, possivelmente até, quem sabe, poderíamos dizer assim, insistir, de um colapso. De um colapso. Escolhas mal feitas, escolhas erradas, vai trazer grandes prejuízos ao homem e à mulher. E vai se estender à sua família e aos seus amigos, e assim por diante. Ainda que cada um tenha o seu direito em suas razões, a fazer suas escolhas, por suas razões, a fazer suas escolhas, mas necessariamente essas razões que nos dão o direito e o poder de fazer nossas escolhas, necessariamente ela não significa que sempre indicará um bem. Sempre, não. Nem sempre ela vai indicar um bem. E temos isto na nossa experiência do dia a dia. Eu posso ter minhas razões, porém, necessariamente elas não precisam e não estarão sempre corretas. E assim por diante. O homem e a mulher, este homem pode ter também suas razões. Cada sociedade pode ter suas razões, mas necessariamente não significa que elas estejam certas. Que elas estejam certas. Nossas escolhas, irmãos, a partir do que nós entendemos, definimos por razão a nossa mente, por lógico a nossa mente, essas escolhas, elas sempre terão uma motivação diferente uma das outras. Sempre. A mim mesmo, não apenas de mim para com o outro, mas de mim para mim mesmo, elas poderão ter motivações diferentes. Seguindo, às vezes, o mesmo caminho, vivendo, às vezes, a mesma realidade, mas poderão ter motivações diferentes. Estas escolhas, elas, em suas experiências, essas experiências de cada realidade, elas também são experiências diferentes umas das outras. Umas das outras. A minha experiência não é a tua experiência. Cada experiência com os meus filhos, no aconselhamento, é algo diferente. Cada experiência no meu trabalho, em minhas decisões, em tuas decisões, é algo diferente. As nossas experiências em meio às realidades que vivemos, elas são diferentes. Os agentes que construem, que estão a construir, que fazem a construção da nossa escolha, são diferentes. São diferentes. Ainda que a motivação, ainda que a experiência sejam em parte iguais, mas quando chega nos agentes, elas são diferentes. Elas são diferentes. Quando olhamos o texto lido de Gênesis 16, versículo de 1 a 16, nós encontramos uma situação aqui de motivação, experiências e agentes. Ainda que pareça a mesma situação, mas totalmente diferente. Totalmente diferente. A experiência, a motivação, a experiência e os agentes que levaram a Sarai a fazer suas escolhas são totalmente diferentes, ainda que esteja entrelaçada ou ligada a Abrão, mas totalmente diferente de Abrão. E totalmente diferente de Agar, ainda que esteja ligada e entrelaçada com Agar, mas totalmente diferente. Eu não posso pensar que uma escolha, que a minha escolha, tem que ser necessariamente a partir do que é a minha casa. E vice-versa, a minha casa pensar que é a partir de mim.
e coincidir com a minha. As razões de Sarai, Abraão e Agar a interferência a motivação, a interferência na experiência, a interferência nesses agentes, até que chegasse a escolha, são totalmente diferentes. O que, olhando o texto de Gênesis 16, o que interferiu na vida desses três indivíduos a tomarem suas escolhas? Eu, olhando o texto, entendo que Sarai, quando ela faz a sua escolha, ela faz por acreditar que Deus, ele não estava honrando a ela. Interessante, né? Como é que uma mulher que acompanha Abrão, que sai da terra, que deixa a sua parentela, que sente ou experimenta tantas coisas grandiosas a vida do seu esposo, um lutador, um guerreiro, um cara de avançar. Como é que Sarai, mesmo assim, ela passa, nas suas escolhas, a ser incrédula ao que Deus fizera a vida de Abrão? Como? Eu, lendo esse texto, eu comecei a pensar sobre isto. Como pode existir tanta incredulidade no coração de uma pessoa, mesmo experimentando o que ela experimentou das grandezas de Deus, a vida daquele homem? Que coisa! Quando começo a estudar o texto, e aí eu queria que vocês pensassem também comigo, eu vejo que Abraão, ele fez as suas escolhas diferentemente agora, por aceitar a sugestão de Sara, ou de Sarai. Agora, o erro de Abraão é em consentir, em aceitar, olha, concordar, seguir o que Sarai apresenta de resposta àquela realidade que ela estava vivendo. E Abraão, um homem experiente com Deus, faz uma escolha errada, segundo o texto de Gênesis capítulo 16, ele faz uma escolha errada porque consente, aceita a sugestão da sua mulher. Que coisa! E finalmente, quando a gente lê o texto, podemos ver como indicação ao aprendizado que Agar, agora, o terceiro indivíduo, Agar, ela faz a sua escolha em sair do acampamento por causa justamente da experiência de medo, de pavor, de desespero. As duas mulheres tiveram o mesmo problema, incredulidade. E Abraão também teve incredulidade, porque seguiu no mesmo caminho. Irmãos, escolhas sem o consentimento de Deus. É muito sério.